Algumas pessoas nós olhamos para elas e aprendemos o que fazer. Outras pessoas nós olhamos para elas e aprendemos com elas o que não fazer. Mas a verdade é que as pessoas nos são fontes de inspiração. E um dos homens que eu posso afirmar a vocês, uma das grandes referências bíblicas é Abraão. Porque não há uma outra pessoa na Bíblia que Deus chame de amigo. Você vai ver outros textos onde humanos são chamados de amigos de Deus. Mas nunca Deus chamou outra pessoa de amigo. A única pessoa na Bíblia que Deus chama de meu amigo é Abraão. Então esse homem é um homem que tem muita coisa para nos ensinar. E o título, o tema da nossa pregação nessa noite é Lições sobre a história de Abraão. Amém? Eu quero compartilhar com vocês 6 lições. Algumas lições a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo, outras a gente vai falar mais rapidamente. No entanto, não se preocupe com o tempo, vocês me conhecem, sabem que eu sou coerente com o tempo, até porque nós temos um próximo culto daqui a pouco. Então, eu tenho que pregar no tempo que nos é disponibilizado. Então, vamos lá. Eu quero compartilhar com você a primeira lição que o Espírito de Deus me revelou quando eu estava hoje à tarde estudando essa palavra. E eu iria pregar outra mensagem. Mais ou menos 1 hora antes, Deus me deu essa palavra aqui, e eu rapidamente escrevi algumas coisas, e é o que a gente vai apresentar a vocês. Então, primeira lição que eu aprendo com a vida de Abraão olhe para mim, é possível viver Deus em ambientes contrários. Eu queria que você escolhesse uma pessoa do seu lado e dissesse para ela assim: é possível viver Deus em ambientes contrários. E por que eu digo isso, irmãos? Abraão, ele foi criado em uma terra, em uma geografia, onde as pessoas que ali moravam não conheciam Deus, o Deus de Israel. Pelo contrário, eles eram pagãos. Ele morava numa terra chamada Ur dos Caldeus, que era uma região babilônica, onde Deus não era lembrado, Deus não era cultuado, Deus não era pregado, Deus não era vivido. Então, o ambiente que Abraão vive e nasce era um ambiente contrário, mas nesse ambiente contrário, Abraão conseguiu viver Deus para nos ensinar uma grande e poderosa lição. É possível viver Deus em ambientes contrários. Quando nós olhamos para outros exemplos bíblicos, como por exemplo, Neemias, ele era copeiro de um rei pagão, e um homem de Deus, e ele conseguiu se relacionar com os diferentes. Tem crente que não sabe se relacionar com os diferentes. Neemias servia, trabalhava dentro de uma estrutura onde o líder, digamos assim, o patrão dele era um pagão. Mas dentro daquela estrutura contrária, ele conseguiu viver Deus. Quando eu olho para José, que foi governador de um faraó pagão, e ele conseguiu viver Deus dentro de uma nação pagã, que não cultuava Deus. Quando eu olho para Daniel, que foi governador de uma nação pagã, e Daniel, irmãos, é tão interessante que além dele conviver com outras pessoas que não comungavam da mesma fé que ele passa a influenciar, e um decreto foi feito na nação, dizendo assim: a partir de hoje nós respeitaremos e cultuaremos o Deus de Daniel. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar na sua família. Eu quero chegar no seu ambiente de trabalho. Eu quero chegar na sua escola. É lá que eu quero chegar com esse tópico aqui. É verdade, irmãos, que não é fácil viver Deus em uma escola onde as pessoas não comungam
da mesma fé e dos mesmos valores que nós comungamos. É verdade que não é fácil viver Deus em uma estrutura familiar, onde os conceitos de fé e de Deus e de evangelho são diferentes dos nossos conceitos. É verdade que não é fácil vivermos Deus em uma estrutura de trabalho, onde os colegas, além de não comungar da sua fé, eles criticam a sua fé. É verdade, irmãos, não é fácil, mas é preciso, é necessário e é possível, e isso vai acontecer não distante daqui, mas aqui nessa cidade, porque Deus está nos levantando como fermento para influenciar essa sociedade, até que toda ela seja fermentada, para que se cumpra a palavra de Deus. Amém? Quem está aqui no culto, diga amém. Quem está aqui no culto, diga aleluia. Quem está aqui no culto, levante a mão e dê um forte aplauso ao Senhor. Olha, eu já vi muitas pessoas nascendo em famílias que não tinha nenhum tipo de inspiração para que a gente pudesse associar. Fulano é crente, fulano hoje é um servo de Deus, porque a família inspirou. Não. Inclusive eu achei interessante o que aconteceu alguns dias aqui na igreja. Um adolescente, na verdade um pré-adolescente, ele é filho de um agnóstico aqui da cidade. Uma pessoa que não tem o mesmo conceito de Deus que nós temos, que não acredita em Deus da forma como nós acreditamos. Um agnóstico aqui dessa cidade, um dos agnósticos mais cheios de conteúdo que eu conheço. O filho, um pré-adolescente, num culto, umas 2 semanas atrás, se levantou, veio aqui à frente, entregou a vida para Jesus. E eu fui na semana conversar com ele, com a família. O pai dele disse para mim: pastor, esse menino se converteu porque eu tenho certeza que Deus fez uma obra, porque aqui em casa a gente não inspira ele a fazer isso. Mas esse menino, em um ambiente contrário, ele está servindo Deus, porque é possível servir Deus em ambientes contrários. E mais do que isso, escuta, mais do que isso, agora eu vou estar liberando uma palavra profética sobre você. Em vez de você ficar reclamando porque Deus te plantou nesse ambiente contrário, porque lá onde você trabalha só tem pessoas descrentes, onde você estuda só tem ímpio, ou na sua família ninguém se converteu, em vez de você ficar reclamando, entenda uma coisa: Deus te plantou nesse ambiente com um propósito, e o propósito pelo qual Deus te plantou é o mesmo propósito pelo qual Deus plantou Ezequiel lá no vale de ossos secos, para que através da tua vida este ambiente seja alterado e um exército poderoso se levante. Amém? Deus vai usar você, Deus vai usar suas palavras, Deus vai usar seu silêncio, Deus vai usar a sua vida, mas ambientes serão alterados, porque quando Deus planta o homem de Deus em um ambiente, é para que através desse ambiente, desse homem, esse ambiente seja transformado. Então, repita comigo: é possível viver Deus em ambientes contrários. Eu já vi pessoas cujos os pais, o pai, conheço um rapaz que o pai era quase alcoólatra, e o menino converteu, crente, se firmou no evangelho, é um homem de Deus, nunca se desviou, mas o ambiente era contrário. Segunda lição que eu aprendo com a história de Abraão. Você que trouxe uma caneta pode anotar. Olhe para o versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, diz assim: ora, o Senhor disse a... Para quem foi que o Senhor falou? Abrão. Escuta, Deus não falou a Abraão, Deus falou a Abrão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a segunda lição que eu aprendo está bem aqui. Deus vê além do que nós somos hoje. Preste atenção. Quem era Abrão naquele dia? A palavra Abrão, aquele momento que Deus fala com ele, quem era Abrão? A palavra Abrão no original significa pai exaltado.
Deus estava olhando um pai exaltado, mas Deus não estava vendo um pai exaltado. Deus estava olhando Abraão e estava vendo nele Abraão. E Abraão significa pai de multidões. Então, Deus vê além do que nós somos hoje. Quem você é hoje? Talvez você não está vivendo um tempo bom.